A Rádio Rio de Janeiro apresenta Vem Participar. Apresentação: Bárbara Brito, Henrique Miranda e Ceira Oliveira. Hoje é dia 1º de maio. Boa tarde. A Bárbara já deu boa tarde. Boa tarde. Você tá no programa Vem participar. Hoje com um formato diferente. Porque você que tá chegando agora, você que de repente ainda não se esbarrou com o Vem Participar. O Vem Participar é um programa, é o mais novo programa da Rádio Rio de Janeiro. E eu vou dizer para você, um programa que tem muita alegria, tem muita participação, onde você é o principal, aliás, o ouvinte é o principal personagem sempre, não é? O ouvinte é o apresentador. E o internauta. Esquecemos do internauta. Você quem está internauta. nos vendo. É a grande chance. Claro que você tem chance o tempo todo de participar na rádio, mas a grande chance, sabe de quê? Você ouvir a sua voz na Rádio Rio de Janeiro. Como é que isso funciona? Porque nós temos 2 blocos, como a maioria dos programas ao vivo. Isso. E no primeiro bloco nós temos um quadro. São 2 quadros, mas o primeiro quadro é você na Rádio Rio de Janeiro. Você, ouvinte, internauta, na Rádio Rio de Janeiro. Como é que é a chamada, Pablo? Como é que é a chamada? Coloca a chamada aí pro ouvinte ouvir como é que é você na Rádio Rio de Janeiro. Você na Rádio Rio de Janeiro. Chega a dar um friozinho na barriga quando mas a não é gente gostoso? escuta. Você na Rádio Rio de Janeiro. Aí como é que faz? Geralmente, como é que isso funciona? A gente lança, assim, né, um desafio pro ouvinte, pro internauta, mandar um áudio pra gente no WhatsApp. Às vezes é fazendo uma propaganda da Rádio Rio de Janeiro, às vezes é convidando um amigo para assistir a Rádio Rio de Janeiro, convidando um amigo para ir em algum evento espírita ou algum evento da Rádio Rio de Janeiro. Então é mandando um áudio de 15 segundos aqui pro programa Vem Participar. E cada programa é um diferente, né? Isso, a gente fica mexendo nas nossa criatividade, pensando em vários desafios para vocês, porque que a gente pode desafiar os nossos ouvintes. Até a música a gente já fez esse povo cantar aqui. Foi mesmo. Verdade. E para convidar a gente para participar do Clube da Fraternidade, que, aliás, nós continuamos com um desafio. Sim. É o desafio de que 800 novos colaboradores, participantes do Clube da Fraternidade. É o grande desafio, né, da Rádio Rio de Janeiro. Exatamente. Isso. Todos nós que já fazemos parte do Clube da Fraternidade, precisamos conseguir mais alguém. Quer dizer, se cada um conseguir pelo menos mais um, a gente atinge isso fácil, né? Não, além de participar aqui do programa com a gente, participar com a Rádio Rio de Janeiro, né? Tá aqui presente aqui com a Rádio Rio de Janeiro. É uma ser forma colaborador. gostosa, né? Não, e você pode vir nos visitar. Porque aquela pessoa que vai ganhar naquele dia, ela pode vir aqui participar ao vivo, tomar um café com a gente e com certeza chazinho. Vai ser assim uma tarde inesquecível. Porque você visitar a Rádio Rio de Janeiro, conhecer Pablo Luiz. O Caio. O Caio Ferreira. Né, o Caio o Ferreira. Igor. Muito bom. Olha, tem um monte de gente legal pra acompanhar os bastidores dos programas. Tem muitas. A Sheilinha, ao vivo Sheilinha, dá um abraço na Sheilinha. A Vânia Barbosa. Olha, gente, tem muita gente. Não, você já chega na rádio bem, né? O sorriso da Sheila. Pois é. A Vera, que tá fazendo chazinho. Isso. Então você pode ficar aqui nos bastidores do programa Vem Participar. Né? E, claro, mesmo que não ganhe nada, né? Só claro. mandar uma mensagem dizendo que quer vir. Isso, mas a gente dá prêmio. Eu sei. Na última segunda-feira do mês, você concorre a uma caneca. Tem. Isso aí. Quem quiser só receber o prêmio de vir aqui conhecer a rádio, né? Exatamente. Já e pode é um presentão pra nós uma também. mensagem. Então, abraço ao vivo e a cores. Então, gente, esse quadro é muito especial. É um quadro que, olha, tá revolucionando a Rádio Rio de Janeiro, que é você na Rádio Rio de Janeiro. Então você manda um áudio de até 15 segundos
Hoje, claro, né, nós estamos numa... E a gravação, né, tem que avisar. Hoje é um programa Que é diferente. uma gravação, mas a rádio do vai avisar no feriado. começo do Exatamente. programa, não é? Porque é feriado, É um porque além dos feriado. voluntários nós temos vários profissionais. Feriado, né, gente? Todo mundo tem o direito de ficar em casa. Esticada boa, hein, gente? Opa, feriadão. Né? Não, se bem que no sábado eu tô nesse papo de espírita. Mas olha só, mas o Você na Rádio é assim um presentão para nós, né? Porque normalmente nós só escutamos as nossas vozes, Sim. de escutarmos você. É cada voz, né, gostosa, É muito gostoso, muito cada gostoso. criatividade que, olha, tudo de bom. Quando eles vêm assim, às vezes a gente pede só para divulgar algum evento, divulgar a casa, e às vezes vem música, vem com rimas, vem poesias, Declaração de amor à rádio, muito declarações. lindo. É muito legal. Participe. E olha, não é complicado. É claro que as pessoas às vezes têm dificuldade com tecnologia, a gente reconhece isso, mas até você que está em casa, que tem um celular e às vezes não tem alguma intimidade, por vezes você tem assim uma pessoa que tem mais intimidade e pode ensinar você, porque não é complicado. Ó, eu vou fazer aqui uma experiência. A gente pega o WhatsApp e aí você vai cadastrar o telefone da rádio, que é Primeira coisa. 21 984867633. Nós esperamos vocês aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Olha que lindo. Então, você vai ligar, você cadastra, né? 21 984867633. E o que você faz? Você vai abrir o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, aperta o microfone e você vai fazer assim, ó. Olá, eu estou na Rádio Rio de Janeiro. Um beijo para todos que estão me ouvindo neste momento. E aí você gravou. Ele Aí errou, que você- tá, gente? De novo, Por tá? que que Por eu favor, errei? não tem jeito. Ele não Toda falou vez o que bairro. você... nem o Ah, nome. eu esqueci. Tem que falar o nome, O o nome. bairro e o que nós Mas, tivemos, Seira, assim, de proposta. É, Eu tem que acho fazer que de ele novo. faz de propósito, É, só que é fazer pra, de novo, pra né? lembrar o Didático. pessoal. Como não fazer? É, pra didático. chamar a atenção A primeira do é pessoal. como não fazer. Isso, É didático. Isso. Olha, como eu abri o WhatsApp da minha mãe, ela não vai saber o que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Henrique Miranda, aqui da Rádio Rio de Janeiro. Oi, mãe, mandando um beijo pra você. Então, aí o que Melhorou, acontece? até por conta da mamãe. Não é? Aí olha só o que vai acontecer. Não sei se vai aparecer aí. Vamos ver. Henrique Miranda, aqui da Rádio Rio de Janeiro. Oi, mãe, mandando um beijo pra você. Aí você vai se escutar. Aí Ó, você, que pois legal. é, aí você vai estar na Rádio Rio de Exatamente. Janeiro. Então é um processo simples. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, mas aí a Bárbara é super criativa, né, Bárbara? Sempre bola uma coisa legal, né? No último programa foi o que mesmo? Não, não foi, porque ainda não vai ter, terão outros. Não, no último programa, qual foi o Teve você? um programa que a gente pediu pro pessoal divulgar a casa espírita dele. Que participa. Aí o pessoal mandou até música Então, rimando. foi esse, Não, foi não esse, não foi? Não foi o Esse vai ao último, ar dia não. primeiro ali. É. Já vai ter Foi outro. o último Ele programa. adora, entendeu? Dá spoiler, confusão, Gente, esquece, ele passa, olha, eu tô passa uma tentando- peneira. tempo. Eu tô Ele se perde tentando no tempo. manter as coisas mais Vamos- reais vamos- aqui. Ele se perde. Não precisa se perdeu, esforçar. me perdi, Não eu me precisa se perdi. esforçar. Não, Mas eu eu dei queria- um toque, nada. Que Eu dia dei é outro, hoje nada. mesmo? Só faltou chutar a canela. Que dia é hoje mesmo? Difícil. Mas é assim, pegar gente. assim as coisas. Como hoje é gravado e você não tem a participação de vocês, a gente tá participando intensamente aqui. É que eu- Participando intensamente, eu tô vi- entendeu? Com pois Mas olha é, só, eu tô- olha só. Voltando, Eu tô vivendo dia 1º de maio. Henrique, E voltando, também que voltando é. pra cá, olha Ah. só, mesmo que você não tenha o WhatsApp no seu celular, você pode usar o celular de outra pessoa. Porque você vai falar o seu nome e da onde você tá falando, ok? Isso, é. E eu acho é legal também explicar por que a gente... por que eles estão explicando tanto, falando tanto.
A gente já conhece o programa. Assim, o programa, como o Henrique falou, é um programa recente na Rádio Rio de Janeiro. Muita gente ainda não conhece. E a gente, às vezes, vê que tem muita gente que confunde, às vezes, os quadros. Então, a gente aproveita esse espacinho, né, que é um programa diferente hoje, para poder explicar um pouquinho melhor para vocês como que funciona o Vem Participar. Perfeito. Porque, como a Bárbara está falando, são 2 quadros, né? Você na rádio, que é a gravação no WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, mandando para cá. O áudio de 15 segundos. No máximo, tá? Isso. Tem que falar o nome, tem que falar de onde está falando. E aí, responder ou comentar o que a gente convidou. E o outro quadro é o desafio, que aí você digita, né? Você vai escrever. Não se preocupe se está certinho ou não, é o seu comentário, a sua observação, a sua resposta, do jeitinho que você quiser. E aí você pode mandar para o Facebook, para o YouTube ou também para o WhatsApp. Inclusive, mas é por escrito. Seira, a gente pode, que é mais no finalzinho então desse primeiro bloco, dar assim, um exemplo do desafio. E no segundo bloco a gente pode até comentar sobre o desafio. Ok. Não é? Vamos fazer assim? Isso. Né? Agora, você sabe que eu tenho recebido mensagem de ouvinte gostando do formato. Porque é aquela história, muita gente, vamos dizer assim, quando a gente começou o Isso é Papo de Espírita, muita gente estranhou. O Isso é Papo de Espírita é um programa que eu faço com o Carl Roberto Bueno, sábado, 11 horas. E que tem a mesma pegada do Falando de Arte, que a Bárbara Brito apresenta às segundas-feiras às 14. É a mesma pegada, é uma pegada assim, de humor, descontraído, não é, desculpa, eu falei errado, de alegria, não é um programa humorístico. Desculpa, gente, não é um programa humorístico, é um programa com alegria, descontraído. Inclusive, Seira, quando termina o programa, né, e a Seira participou de um programa com a gente, aliás, a Seira foi coadjuvante. E no final do programa, a pessoa sempre fala assim, poxa, a gente falou de um assunto sério, de uma forma descontraída. E o Vem Participar é um programa, gente, que traz essa intensidade, é alegre, e a gente fala e conversa, e o ouvinte, ele participa, o internauta. Então é um formato que o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro não está tão acostumado. Isso. Então esse ouvinte entrou em contato comigo, conversou e falou, puxa vida, eu fiquei surpreso com o que a Rádio Janeiro fez. Não é? Mas eu perguntei, mas surpreso por bem ou surpreso por mal? Ele, não, por bem, mas eu não esperava ouvir um programa da Rádio Janeiro assim, porque é aquele negócio, você tem um programa, você tem palestras, você tem os estudos, né? E é claro que são super necessários. Sim, que é o grande objetivo da rádio também, né? Sim. Trazer um ensinamento espírita, né, para as pessoas. Agir como uma casa espírita, né, para muita gente. Aí eu estava ouvindo o teu programa com a participação do Ariovaldo Filho. O Ariovaldo contando que aquela canção, a canção da alegria cristã, né, Leopoldo Machado, gente, esse nome ele tem que ser lembrado diariamente pelos espíritas. Sempre. Porque ele tem um estudo chamado eu esqueci o nome do estudo, mas é um estudo em que ele fala da necessidade da alegria dentro da casa espírita. Que a casa espírita não é um lugar de morte. Lembrei, o nome do estudo é Espiritismo de Vivos. Porque, às vezes, a casa espírita é um lugar morto. Isso. É um necrotério. E não é assim, é um lugar de alegria. Jesus, quando chegava na festa, ele era a alegria da festa, ele era a alma da festa. Porque senão, já pensou? Jesus vem aí, pronto, estragou, disfarça, acabou a festa. Pelo contrário, Jesus, inclusive, fornecia vinho, que era a alma da festa. A alma da festa era o vinho naquela época. Bom, então, até esqueci o que eu estava falando, lembrei. E aí o Ariovaldo, lembrei, Pablo, aí o Ariovaldo, ele falou que a canção da alegria cristã era a coisa mais triste do mundo. Porque era uma batida vagarosa, não é? Ele estava falando, eu levo quando ele conheceu, né? A primeira vez que ele ouviu, feliz a cantar, despreocupado. Então a gente ia para dormir, não é? E, gente, a batida que hoje tem,
né? Eu levo... Eu tô cantando errado nessa música, não. Não é essa música. É... Ah, meu Deus, Canção da Alegria Cristã. Não é essa. Tom, aí a gente esquece. É a nossa alegria, a nossa bem do Evangelho. Eu levo a vida feliz. Não é essa. É essa gente, que tá você estava cantando, Gente, Henrique. O que está acontecendo? É um Pausa cassete. pro Pausa, peraí. Volta, Depois ele vai gente, como é que é a lembrar, música? Depois ele vai lembrar. A Vamos nossa voltar pra cá. alegria. E a nossa alegria é bem do Evangelho, é bem... Vibrar e Pausa. contagia. Vai ser, leva aí. Olha só, gente. Eu vou nós cantando falamos aqui, daqui a do pouco eu- primeiro quadro, que foi Você na Rádio. E o segundo quadro, normalmente, é o desafio, que tem a ver com o tema do programa. E o tema do programa hoje é... Trabalho, a lei do trabalho. Vamos falar. Trabalho. Em homenagem ao Dia do Trabalho, Dia Mundial do Trabalho, que Porque vários lugares é O feriado. programa hoje está passando no dia 1º de maio. Exatamente. 1º de maio, gente. Dia do Trabalho. Quando é que começou isso? Eu lembrei da música. Ai, meu Deus, olha, Somos companheiros, amigos, irmãos. É um cassete, é um cassete. Cadê o Pablo que nessa hora não tá assim, ó? Olha só, pois é, mas olha só para fechar e a gente voltar, o Vem Participar, ele incentiva que as pessoas, ouvintes, internautas, além de participar, pensem sobre aqueles temas, os desafios que nós estamos trazendo. Então, quer dizer, quem nunca parou para pensar naquilo, quem não, poxa, eu não sabia, ou assim, veio tão en passant, que aí vai e aprofunda, ou tira dúvida, troca ideia. E é muito legal quando a pessoa participa, sem ficar com receio, se, isso é certo, isso é errado. Não, é participar, porque é uma troca, a gente cresce junto. O que um fala, às vezes eu falo uma coisa, Bárbara fala outra, Henrique fala outra, e soma. Isso é fraternidade. E isso é fazer crescer. Sempre vai ter a palavra do especialista, que aí ele traz a doutrina, esclarece, e como o Henrique falou, e fala algumas vezes, né? É quase que condensa, né? Ele fica assim tão bonitinho, é como se cada um estivesse dando um ingrediente, uma parte e montando o quebra-cabeça. Não, é incrível Então, é muito como importante. os ouvintes vão dando o pitaco deles e no bate final parece que junta. Parece que é uma conclusão, assim, de tudo que Incrível. foi Tá com a falado. participação de vocês, tá, gente? Não, e é Pode participar à legal que as vontade. pessoas falam mesmo, como você falou, a questão de falar da forma que você quiser. Exatamente. E são temas tão variados, assim, que às vezes Polêmicos. a gente... Não, polêmicos e que a gente às vezes nem para pra pensar. São coisas que a gente não para pra pensar às vezes. Com que roupa que eu posso ir na casa espírita, por exemplo, já foi um dos temas, né, que a gente conversou aqui, por exemplo. E a gente já teve respostas assim das mais diversas, de gente que fecha o olho, vou orar, não tô ligando para isso, e outras pessoas falando que Não, e é muito né? legal, porque Então às vezes foi a muito, pessoa muito ela legal. fica acanhada e não quer colocar como eu faço. Isso. Mas não, quando você coloca, alguém coloca, fala assim, eu faço a mesma coisa. Isso é Isso. uma boa saída. Isso é uma alternativa. E é o que a gente quer, Vai né? abrindo leque. A Não, gente quer que você coloque como você se sente sobre aquele tema, o que você pensa. E foi tão legal esse exemplo que você deu, porque às vezes a pessoa que está indo nunca se tocou que está influenciando, entendeu? Em outra pessoa que está ali. E ela nem imagina, ela está indo, tô bem, tô me sentindo bem, tô indo. Mas não se toca, além do lugar, além da oportunidade, que aquilo, como ela vai ou como ela se comporta, influencia nas outras pessoas. Positiva ou negativamente. Ou negativamente. Né? Então, olha a responsabilidade. Teve o tema kardecismo e espiritismo também, que o pessoal refletiu bem. Foi Isso é muito assim. legal. Né? Não, pior que a gente fica pensando nos temas e a gente não espera o resultado. E às vezes pode até, às vezes a gente mesmo Espera, fazendo, tá, gente? A gente espera o resultado. Às vezes a gente quando tá assim, Surpreende. conversando sobre, né, para fazer o programa, a gente fica assim, às vezes pensa, né, mas isso aqui é meio bobo, a gente às vezes e não, né, são temas que às vezes parece um assunto bobo, mas é um assunto que tá assim, tá dentro de todo mundo, todo espírito já parou para pensar nesse assunto. E às vezes a pessoa fica sem graça porque já frequenta um lugar faz tempo e aí não quer perguntar. Ou não quer demonstrar que não sabe. E olha, não tem bobeira aqui. Pode escrever do jeito que for. A gente lê com todo carinho. Mas não entendeu? tem mesmo. Sem isso problema. Tá? Gente, Fique à vontade. olha, não existe programa se você não participar. Olha, 21 986 94. Eu sempre Ele escreveu confundo errado. isso. Vamos cantar, que é melhor, tá?
984867633. Nós esperamos vocês aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Então, tá aí, né? 984867633. E o que você pode fazer? Gente, manda. Olha só. Manda só. sugestão de tema. Isso também é muito Isso importante. também. Mande, participe. Mas olha só, tá vendo? O Pablo bateu palma, foi pra canção, tá? Aí ele vai e sei que foi pra repete, canção. esperando, entendeu? De novo. Não tem palma pra você, não. Tá? Já gente, chega. É técnica de marketing. É técnica de marketing. Ele tem que dar a última palavra, né? Aí vai lá. Que coisa horrível. Não. Tá brincando. Estamos aqui juntos. Puxa vida. Vamos voltar pro tema? Vamos voltar pro tema tema. de hoje. Tá quase acabando o finalzinho. primeiro bloco. A gente tem que o que acontece, gente? São 2 blocos, como vocês sabem, tem um intervalinho no meio. E no primeiro bloco, a gente apresenta o primeiro quadro, que é Você na Rádio, gravação no WhatsApp, enviando para o WhatsApp da rádio. E o segundo quadro é o desafio que tem a ver com o tema. O que a gente vai perguntar? Porque a gente ficou de fazer essa pergunta. Tchan, 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 tchan. O que é o trabalho para você? O que é? Responda. Isso é gravado, entendeu? Não tem problema, mas a gente vai olhar depois. O que é o importante trabalho? você pensar nisso. Pensa nisso, reflete sobre esse Porque tem gente que fala assim, sobre pra essa mim é o pergunta. feriado. No dia do trabalho eu não trabalho. O que é o trabalho? Não, o que é o dia do trabalho, é isso? O que é o trabalho? O que é o O que é o trabalho? O que é o trabalho? O que é o trabalho? Trabalhar, né? Tem Pois gente. é. O que é o trabalho? que é o Você trabalho? gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar? Digitando Você se sente ou bem? não pra gente, ao vivo ou não, reflete. Isso aí. Pensa sobre Isso essa aí. Gente, sobre é essa uma pergunta. gravação, não é? Mas é aquele negócio, é O pra convite- pensar. O convite autêntico. Refletir. É para você refletir o que é o trabalho para O você. que é o trabalho? Além de participar, o programa tem esse intuito, né? De fazer a gente refletir o tempo todo, se questionar o tempo todo. Isso aí. É a proposta da doutrina Estamos chegando no espírita, né? intervalo. Estamos Olha, chegando, passou gente. rapidinho. Tá. A gente volta já, não sai daí não. Vem participar aqui na Rádio Rio de Janeiro. Vem participar aqui na Rádio Rio de Janeiro. E você que estava pensando sobre o trabalho, o que é o trabalho? Você gosta de trabalhar? Olha só. Ceira, você gosta de trabalhar? Olha só, a gente voltou e nem fala assim, voltamos! Vai rapidinho! E nem avisa que a gente voltou, né, gente? A gente Nem- tá lá, olha Não, só, tá eu vou certo. explicar Não. agora, o ouvinte, Não precisa. Às vezes o não ouvinte está em precisa, ele casa está tumultuando. achando que ainda tá no intervalo, Ceira. Pois é. Não, é porque Eu agora, quem não tá normalmente- entendendo sou não, eu. Normalmente você volta fazendo festa. Voltamos! E hoje você já voltou direto. Como é que é o trabalho? Isso aqui. Gente. Calma, calma. Ah, eu não falei voltamos antes, não? Ah, tá. Tá vendo? Tá vendo? A Ele gente... tá já... Essa, não, tá vou, no vou pique. explicar. Mas sabe o que é isso, Eu vou Pablo? explicar. É o trabalho. Ele Ah. já tava assim, ó, tá intenso aqui no trabalho. Olha lá, tá deixando o Caio, olha lá, preocupado também. Eu vou ficar desse lado aqui porque ela me entende, entendeu? Que horror. Eu vou ficar desse lado aqui, tá vendo gente. que tá eu tô assim? do lado da Bárbara ouvinte porque ela me entende. É uma maldade. Eu amo trabalhar, Olha, gente. Ele Eu queria está começar no bullying logo. comigo, que é um caso sério. Coisa feia, hein? Faça as Tá, pazes. vamos fazer as pazes. Época de perdão, entendeu? As pazes, dedinho. Eu não Vai falei. cortar. Eu não Ai, falei. ai. Não, faz Ah. as pazes, dedinho Não, mindinho. gente, eu jurava que ela voltamos aqui. Não, gente, nós Então tá. voltamos com todo prazer. Num programa gravado, porque é feriado, dia 1º de abril. Dia do Dia trabalho. 1º de maio. 1º de maio, Olha dia só, do trabalho. 1º de abril é dia da mentira, cara. Olha só que horrível. Dia 1º de maio, dia do trabalho. E não foi gravado de 1º de abril. Hoje não é dia Não 1º de estamos falando Não, mentira não. aqui. Pois é, com certeza. Aliás, quem não assistiu do início, assiste, porque no primeiro bloco nós explicamos sobre o programa, sobre Isso. como funciona o Vem Participar, quais são os quadros e como é que funciona cada quadro, ok? E agora, o desafio, que tem sempre a ver com o tema, É. e como hoje é dia 1º de maio, tem a ver com o trabalho. Tem. Você tinha feito uma pergunta importante, qual foi? Não, a pergunta, a primeira te falou, né? O que é o trabalho? Você gosta de trabalhar? Ele perguntou isso agora para nós. Não, porque. Eu gosto É. e muito de trabalho. Eu sinto falta do trabalho.
É muito importante o trabalho. Não, porque, olha, gente, eu vou falar um nome complicado aqui, mas não é nada demais, não. A gente tem uma herança, a gente traz uma herança, todos nós, né, principalmente os ocidentais do planeta Terra, a gente traz uma herança chamada herança judaico-cristã. O que é isso? Né? Nós viemos lá dos judeus e também fomos criados, né, nessa religião cristã. E essa herança, quer dizer, esses antepassados passaram para a gente algumas ideias. A primeira ideia está lá na Bíblia, que é o quê? Quando Adão é expulso do paraíso, ele é condenado a quê? A trabalhar. Ou seja, é uma condenação. Se alimentar através do suor do seu corpo, né? É uma condenação. Suor, ou seja, olha, você não estava fazendo nada, você estava aí, como dizem os italianos, no dolce far niente, você estava aí tranquilo, sem fazer nada. Gente, que é até uma ideia equivocada em termos de paraíso, né? Ficar sem fazer nada, escutando musiquinha. Que é, inclusive, a ideia do paraíso católico. Exatamente. Né? Não sei se Até protestante chato, né? também. Até chato. Exato. Passar a eternidade inteira escutando Pois flauta. né? Eu gosto de flauta, eu gosto de música, tá, gente? Muito. Mas ficar Mas sem deitado, fazer nada. Pois é. Só ouvindo flauta. E aí o que acontece? O Adão é difícil, né? condenado a trabalhar. Assim, e agora, meu Deus, vou ter que trabalhar tudo. Né? E isso, gente, foi se passando através dos tempos. Por quê? Os gregos, né? Aqueles filósofos, né? Eles passavam também essa ideia de que o trabalho era coisa de servo, de escravo. Então, o homem virtuoso, o homem inteligente, ele não botava a mão no pesado. Então, foi passando essa mentalidade. Isso foi para a Idade Média, isso foi avançando. Na época do Brasil Imperial, né? O que acontecia? O homem branco, o homem rico, né? Até mesmo o homem pobre branco, ele não gostava de trabalhar. Por quê? Porque trabalho era coisa de quê? De escravo. Escravizado, né? Era coisa de escravizado. Por quê? Por causa da ideia de que trabalhar era ruim, que vem lá da época de Adão. Né, que seria da Bíblia 4.000 anos atrás. Então essa mentalidade veio sendo construída. Aí só uma coisa para a gente conversar também. Eu estava numa reunião de pais e eu estava assim, o pessoal batendo papo, os pais batendo papo, falando assim, poxa, eu queria mesmo ganhar a loteria, porque aí eu ia ganhar uma fortuna, ia ficar rico e eu não ia fazer mais nada para ninguém, ia parar de trabalhar. Gente, pois é. Olha mas só. Isso tá bem equivocado, né? E isso o filho dele tá ouvindo. Gente, pois é. a Aí a ideia gente fala assim, quer dizer, a ideia da trabalho loteria é pras só pessoas, remunerado? né? Não. Entende? Quer dizer, o trabalho vai muito além da remuneração. A gente trabalha para ganhar alguma coisa porque estamos encarnados. Sim. Temos necessidades básicas, seja de Materiais, né? moradia, de vestimenta, de alimentação, porque a gente precisa alimentar o nosso corpo. Então, existe a necessidade de você ganhar, existe a necessidade de você pensar sobre o trabalho em termos do que eu gosto de fazer. Porque tem muito jovem que fica perdido. De uma hora para outra tem que trabalhar e não sabe no que ele vai trabalhar. E tem algumas famílias que forçam. Não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai dar continuidade ao meu trabalho. E não é aquilo que o jovem quer. E aí ali, cai né? nessa história que você está falando de ser da pessoa acordar, Obrigada. eu tenho que Obrigada. trabalhar. Então, quer dizer, torna um tormento, um sacrifício, torna uma coisa ruim como o Henrique está trazendo. Só que a gente aprende que o trabalho é fundamental para o nosso progresso. O trabalho é fundamental para que a gente consiga evoluir enquanto espíritos imortais. E o trabalho não é só o remunerado, porque tem muito essa discussão também. Quem está em casa, seja homem ou seja mulher, seja quem for, está trabalhando. Não está recebendo, não tem um salário, mas está trabalhando. Quem cuida de uma casa trabalha, quem cuida de crianças trabalha. Qualquer tipo de trabalho é um trabalho digno. Existe, você falou sobre essa questão, né? Se eu ganhar, por isso que eu levantei. Porque não é só questão de dinheiro. Mas existem aquelas pessoas, quando você traz esse histórico todo, que é importante a gente saber, você traz esse histórico todo, eu não vou meter a mão na massa, porque quem faz isso, entendeu?
E tem gente que até hoje empina o nariz, É. ou por causa de título, ou por causa do cargo. E você não é um cargo, você não é um título. Então, quer dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Ainda tem muita gente. Existem profissões que as pessoas acabam caindo no alcoolismo ou na depressão, porque são ditas assim, quase que profissões invisíveis. Porque as pessoas passam por essas pessoas e não falam, não olham, não cumprimentam. Ou tratam como se fosse também servos deles. De você ver vídeos absurdos das pessoas jogando lixo na rua. Eu escuto cada coisa, entendeu? Não, se eu não jogar lixo na rua, no meio da calçada... Ele não vai ter emprego. Gente, é isso daí é um absurdo, né? É fundamental trabalhar e é fundamental ter respeito ao outro, independente da profissão que o outro tenha, independente do trabalho que o outro tenha. Bárbara, quanto é que você está ganhando para fazer esse programa? Felicidade só. Bônus hora. Pois é, e Seira, quanto? Bônus hora. Para fazer a Seira faz, né, o Família, né, em Família Foco, que é às quintas-feiras, 16 horas. E você ganha quanto? Para fazer 2 programas, que ela faz, eu venho participar também. E esqueceu do limiar? Ah, não Você esqueci, que é não. ouvinte do Eu sou Limiar. ouvinte do Limiar, sim. Eu sempre falo, ó, gente, domingo tem assim uma sequência linda. A programação domingo é espetacular, mas você tem a Isaura Hart com o ESD, né, o Estudo Semastizado. Depois tem a Poetas e Poesias Espíritas com a Ângela Delu. E aí segue quem? Seira Oliveira com o Limiar das Estrelas. Gente, é uma sequência linda pela manhã. Eu tomo café da manhã ouvindo Rádio Rio de Limiar Janeiro. das Estrelas é gravado. E aí, ó, o produtor tá ali, tô olhando pra ele. Pablo. Pois é, ó, gratidão. O programa fica, ó, joia. Seria é alto salário já. Assim. Que alto salário? 3 pra Olha, cima, 3 fala pra assim, cima. quanto mais a gente trabalha, mais a gente deve. A minha dívida é tão grande, É eu precisasse verdade. inúmeras Não, e reencarnações. toda a presidência, a diretoria da rádio, todos são voluntários. Sim. Nós estamos aqui porque nós amamos a doutrina espírita e levamos muito a sério a ideia da divulgação da doutrina espírita. A gente divulga, a gente está aqui para divulgar. Não, gente, e o trabalho realmente enobrece. Parece fichinha, mas é. É. Você tem a oportunidade de estar convivendo com outras pessoas, isso que eu diferentes, queria falar. educação diferente, e você precisa. Quando você entra em qualquer lugar, seja numa escola, seja, entendeu, numa empresa, seja onde for, já existem pessoas ali. E, às vezes, as equipes já fechadas, panelinhas e etc. Né? E você está indo. Você, assim, conseguir fazer parte, conseguir, assim, dar o melhor de você, aprender. Porque tem gente também que cruza os bracinhos e fica esperando. Ah, a empresa não faz nada por mim. Cara, se você não fizer por você, fica difícil, né? A gente não tem que ficar esperando a empresa fazer. Você precisa aprender, você precisa fazer curso, você precisa investir em você, você precisa estudar. Porque não adianta só reclamar, você tem que fazer a sua parte. O trabalho é uma grande oportunidade da gente estar inserido nessa lei da sociedade também, junto com a sociedade, nessa troca. Que é o que a gente está aqui para isso, né? Para trocar com o outro, para essa convivência com o outro, para aprender com o outro. Então, é uma das grandes oportunidades, onde a gente tem a grande oportunidade de fazer essa troca, essa vivência, é o trabalho. Uma coisa que é importante, quando nós desencarnarmos, a gente não vai ser colocado num tribunal diante de Deus, não existe, não é nada disso, gente. O tribunal é da nossa consciência. E não é quem você foi, não é o que você fez, é como você realizou aquilo que você propôs a fazer. Então, se você foi um varredor de rua, como você varreu a rua? Se você foi um operador, um técnico operador, como é que você fez isso? Estou olhando para o Pablo aqui, que o Pablo faz com um amor, uma simpatia fantástica. Então, é como você se propôs a realizar aquilo que você está fazendo ali. Fazendo com amor, porque um médico, um neurologista, né, que ele coopera, né, o cérebro, que é uma coisa assim fantástica, se ele fez aquilo por interesse e não fez por amor, ele vai perder muito de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele realizou. Gente, isso Ele me ganhou, fez lembrar... ele ganhou Não, aqui, né, na isso matéria. me fez... E
não vai ter E a mais gente o que não ganhar leva, essas depois. coisas materiais a Isso. gente não leva, não adianta, assim como o nosso corpo, né? Ah. Mas o Henrique me fez lembrar uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já viram, na internet tem um vídeo, né? Eu acho que é parte de um filme, salvo engano. Assim, um professor, médico, neurologista ou cirurgião, com um monte de estudantes, e ele chega perto de uma maca, uma pessoa deitadinha lá, e aí ele começa, tem isso, tem aquilo, começa a descrever os sintomas todos, o quadro da pessoa, né, e fala, vocês têm alguma pergunta? Aí um lá levantou o dedinho, aí ele, pode fazer. Aí ele virou para ela, qual o seu nome? Ah, Pat Adams. Porque, sabe Mas aquela filme é história? lindo. Filme é lindo, mas é uma coisa importante. Eu conheço pessoas que falam assim, eu entro no consultório, não importa se público ou particular, a pessoa nem olha para mim, não me pergunta nada, já sai receitando, né? Então, a gente está dando o exemplo de médico, mas funciona para qualquer pessoa. Pois é uma é. pessoa atrás do balcão, é uma pessoa no caixa, é uma pessoa... E a pessoa, ou você também, tá? Você está passando no caixa e às vezes você é super grosseiro e nem sabe o nome da caixa. E ela está lá com o crachazinho, você não olha, você não fala com as pessoas, você não dá um bom cumprimenta. dia, um boa tarde, A pessoa até se espanta quando você dá. Isso. Você está falando isso, me veio sempre à mente, né? Essa questão de quando eu estou assim em shopping ou na rua assim vendo a troca, né, das pessoas, o quanto são profissões, né, diferentes, cada um faz uma coisa, e você vê às vezes a pessoa, né, do serviços gerais ou pessoas da limpeza. Tem muita gente às vezes que quer se sentir superior, por exemplo. Eu usando esse exemplo porque é uma profissão que muita gente que tem uma posição, às vezes, de líder, às vezes quer se sentir, né, na posição de chefe, vamos dizer assim, e superior àquelas pessoas. E eu sempre penso assim, gente, todo mundo está ali trabalhando, tendo o seu salário, vendendo uma mão de obra, está recebendo o salário igual. Claro, tem diferenças de valores, mas você é funcionário e ele também é funcionário. Com certeza. Mas você tem um chefe, ele também tem um chefe. Ele não é menor do que você em nada. Você trouxe uma questão, essa questão, as pessoas fazem muita confusão contra chefe e líder, né? Isso o líder também. é aquele que tira o melhor do profissional que está ali. Ele enxerga, além do profissional, a pessoa que está ali. Então, aquela história que a pessoa fala assim, não, você vai trabalhar, tem que deixar os problemas do lado de fora do muro ou do lado de fora da porta. Gente, a gente é uma pessoa só, né? Não existe. Então, quer dizer, às vezes você está com um problema seríssimo dentro de casa. Você ter espaço para falar com quem é responsável é muito importante. Você ter alguém na empresa com quem você possa falar é muito importante. E que entenda esse momento, né? E que entenda esse momento. O que você vai poder fazer ou não, aí vai de cada um, vai das normas da empresa, vai das regras da empresa. Mas só o seu acolhimento de estar percebendo que a pessoa não está bem, ou de estar ouvindo o que a pessoa tem para falar, que às vezes ela não tem com quem falar. Se ela desaba em casa, entendeu? Toda a família, ninguém aguenta, né? Porque está todo mundo já sofrendo, já passando por um momento super difícil. E às vezes as pessoas ficam acanhadas. Você está no ambiente de trabalho, você está sim. Você demonstrar fraqueza ou você estar com algum problema, isso não te diminui. Entendeu? Porque é necessário pedir ajuda. A gente sabe, a gente fala muito, né? A gente fala sobre questão de suicídio, a gente fala sobre questão de depressão, a gente fala... E aí, na hora, você não fala nada, porque senão você vai ser prejudicado, o outro não vai entender, o outro vai ter preconceito, os outros começam de piadinha. Então, não é assim. Quem faz o ambiente de trabalho somos nós. E nós precisamos respeitar uns aos outros. Eu pensei também no preconceito das ocupações. Né? Ah, mas eu sou um funcionário menor, sou auxiliar de serviços gerais. Gente, o Kardec, ele pergunta aos espíritos o que é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho, não há discriminação no trabalho que você faz. Mais uma vez, é como você faz. Isso que é importante. Então, você que tem uma ocupação útil, né, não se desmereça. O que você faz é muito importante e contribui para o todo da sociedade. Sem você, o mundo ficaria vazio e a gente teria uma grande falta dessa mão de obra. Só a gente parar para pensar nisso, exatamente o que você está falando, né? Como seria o mundo se eu não estivesse fazendo isso aqui? Né? A gente já vai ver que, logo de início, você já vai ver a sua importância. Imagina o gari sem recolher o lixo. Pois é.
É horrível, mas o Henrique trouxe a questão do trabalho voluntário, a gente já falou sobre casas espíritas, o quanto as casas... Eu não conheço uma casa, um grupo que não tenha necessidade de trabalho voluntário. Nós estamos aqui voluntários, mas sem os profissionais, seja Pablo, seja Caio, seja Jéssica, seja quem for que esteja do outro lado, o programa não vai no ar. Não. Nós precisamos de pessoas que entendam, pessoas que prepararam sejam profissionais, ali pra que aquilo. façam isso pra gente. Então, quer dizer, tudo soma. Você trabalhando, recebendo ou sem receber em termos de dinheiro, de remuneração, tudo soma. Tudo se soma. ajuda, né? A gente se ajuda, a gente Porque nós contribui. somos espíritos imortais também. A gente está E precisamos. acumulando, E a gente é passa um por tudo, patrimônio maior, né? E a gente passa por Olha, tudo, tá né, chegando no gente? finalzinho, né? Estamos Você nos que chegou aproximando. agora, chegou na hora, não se preocupe. E esse é o Vem Participar, esse programa novo da Rádio Rio de Janeiro, onde você pode participar ao vivo, Isso. a sua voz, este quadro maravilhoso que é Você na Rádio Rio de Rádio. Janeiro. Vamos falar de novo o telefone, né? Antes de acabar o programa. Pode Cantado ou falar? falado? Vamos, Vamos, cantar? pode cantar. Vamos cantar. lá. 984-867633. Nós esperamos vocês aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. E aí depois a gente tem o quê? O desafio? Isso. Que foi hoje falar sobre o trabalho. Isso, o que você é o acha do trabalho pra trabalho? Você gosta Exatamente. do trabalho? E se você não gosta, não é para você largar, porque todo mundo tem conta para pagar, mas é para começar a procurar alternativa, ok? Você é Sim. responsável pelo seu futuro e o futuro depende do presente. E depois a palavra do especialista que vai falar sobre essa questão que a gente está levando aqui. Mas como a gente está E comentando hoje não ontem. tem. Mas olha, o ouvinte sempre tira a conclusão. Né? No final, a palavra do especialista é só uma costura do que foi dito antes. Mas só para lembrar, gente, que essa semana, esse final de semana agora, como o programa está sendo exibido no dia 1º, vai ter o feirão Pro Maria de Magdala e a gente vai estar lá, né? Bem, com Cara! certeza. A gente vai estar lá no Vai feirão. Vem participar É. ao vivo. Vai lá com a gente participar. Programa ao vivo. Muito bem lembrado. Lá no feirão. Centrinho, lá em Niterói. Gente, lá a em gente Pé vai estar ao Pequeno. vivo. Ao vivo, você pode. Vai E vai ter participar. brinde. Vai ter brinde. Você vai ganhar brinde. Ganhar muitos abraços. Isso que eu ia falar, né? Vai ter abraço, mas além de abraço, vai ter brinde também. Vai ter brinde. Vem participar ao vivo, vai ser demais. Mas, E vamos encerrando. né? Quase acabando. encerrando, chegando no foi. Gratidão imensa mais uma vez por todo mundo que participa, né, com a gente, Que que tá assiste aqui os com a programas, que compartilha, que dá like, que comenta. Mesmo o programa sendo gravado, comente, curta, compartilhe, dê o like, ok? Manda para aquele amigo que você sabe que vai gostar, que vai reclama ser do importante, trabalho. que reclama do trabalho, manda essa mensagem para ele, né? Isso aí. Para ele buscar aí coisas, vibrações melhores, positivas para a vida dele. E acompanha a programação da Rádio Rio de Janeiro. Isso aí. Porque, gente, é a rádio que toda a família pode ouvir. Ah, que lindo, eu E amo aí, essa frase. Olha bom só, feriado. Olha que lindo. Bom feriado, Bom feriado. gente. E vamos trabalhar. Vamos Bora. trabalhar. Vem trabalhar com a gente, participar. Vem participar. Tchau. Tchau, gente. beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Vem Participar, com a apresentação de Bárbara Brito, Henrique Miranda e Seir Oliveira. Vem participar!